Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 11 de dezembro, sábado da segunda semana do Advento, somos convidados a acolher a palavra de Deus. Palavra esta que edifica, que ilumina, que nos encaminha para a graça do Santo Natal. O mistério da encarnação. Deus assumiu a nossa natureza, se encarnou e veio ao nosso encontro. Te convido, amado irmão, amada irmã, se você está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, possa se inscrever, dar o seu like, comentar, compartilhar com mais alguém, para que assim possamos fazer com que o Evangelho de Cristo alcance mais corações. Também há outros conteúdos em nosso canal. Procure algumas novenas, aqui temos a novena da Imaculada que acabamos de realizar, as transmissões da Santa Missa, enfim, então, há outros conteúdos que possam ser visitados. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também a Igreja celebra a memória facultativa de São Dámaso I. Dámaso nasceu na Espanha em 305 e faleceu na Itália em 384. Eleito Papa, lutou bravamente contra as heresias e organizou o culto aos que ele denominava de arquivos da Igreja, os mártires. Manteve correspondência com famosos teólogos de sua época e confiou a São Jerônimo a tradução dos textos originais da Bíblia para o latim, língua que o povo entendia. Sua vida e obras nos motivem a valorizar as pastorais de nossas comunidades. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é curtinho, mas nos traz um grande ensinamento. Jesus desce do monte com os seus discípulos e assim é questionado sobre então a figura de Elias. Os discípulos questionam Jesus, porque os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Por que ele deve vir, então, por primeiro? E Jesus vai dizer, ele virá para colocar tudo em ordem. A primeira leitura também nos dias de hoje, amados irmãos e irmãs, fala sobre o profeta Elias. Diz, naqueles dias, o livro do Eclesiásticos nos diz, naqueles dias o profeta Elias surgiu como um fogo
e sua palavra queimava como a tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor, fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 dias. Ó Elias, como te tornastes glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos, também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, fostes designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Tribo essas que são as 12 tribos de Israel. Felizes os que te virem e os que adormecerem na tua amizade. Então, o livro do Eclesiástico, o livro que traz então esse sentido da arte do bem viver, traz um elogio aos grandes, os famosos, poderíamos assim dizer. E, no dia de hoje, especialmente, a figura de Elias, ela se faz presente tanto na primeira leitura como no Evangelho. Elias é considerado, amados irmãos e irmãs, um dos maiores profetas, que procurou estar na presença de Deus e fez com que os discípulos de Baal pudessem se envergonhar. É importante lembrarmos que quando vai se fazer o sacrifício, o profeta Elias manda fazer então ali a mesa para o sacrifício, o altar para o sacrifício, e pede para jogar água em volta, porque ele dizia que viria fogo do céu para queimar aquele holocausto. E não bastando somente colocar água em volta ali onde estava a oferta, ele pede para que encharque também as ofertas. Clama a Deus e vem um fogo impetuoso que queima tudo, consome e faz com que a água evapore. Então, de certa maneira, nós podemos compreender que o profeta Elias foi um grande profeta que realizou grandes sinais pelo nome do Deus vivo e verdadeiro. Então, no Evangelho de hoje, se questiona sobre Elias. E nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele vem para colocar tudo em ordem e diz ainda mais. Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Então a palavra aqui vai trazer esta imagem do profeta Elias e configurá-la, como diz ela, o próprio Evangelho, a imagem de São João Batista. É importante lembrarmos que São João Batista é o precursor, aquele que vem preparar os caminhos do Senhor, e a palavra nos assegura que, nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. Ou seja, homem nenhum neste mundo é maior do que ele. E então Jesus diz que ele veio como um sinal para preparar os caminhos do Senhor, mas não foi acolhido. Assim também o Filho do Homem será maltratado pelos aqueles que ali estão, pelos sumos sacerdotes, pelos mestres da lei. Amados irmãos e irmãs, é importante lembrarmos a figura do profeta Elias, que também se dá sobretudo na transfiguração, no Monte Tabor, que possivelmente a leitura de hoje é sequência deste momento. Ao descer do monte, os discípulos perguntam a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Então, se nós recordarmos, ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias, a lei e os profetas. Em Jesus se completa a plenitude de tudo, se dá. Em Jesus se realiza plenamente a lei e os profetas. Peçamos, portanto, ao Deus da vida esta graça,
a graça de contemplar em nosso Senhor Jesus Cristo o grande mistério do amor, o grande mistério do amor de Deus para conosco. Olhar para João, o convite que ele nos faz para um caminho de conversão, para estarmos preparando os caminhos do Senhor, aplainando as veredas, rebaixando as planícies, para que assim possamos dizer como o salmista: convertei-nos, ó Senhor. Este Deus que nos converte, que muda a nossa vida, que converte e transforma o nosso coração. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Por quê? Porque Deus é o pastor de Israel, o pastor que vem ao nosso encontro, vem nos trazer a salvação. Estamos cada dia mais nos aproximando do Santo Natal. De hoje a 14 dias, viveremos esta data tão importante do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo então nessa semana este convite. Se no primeiro momento éramos convidados à vigilância, agora então São João Batista nos convida à conversão. E estamos nos encaminhando para esta expectativa feliz e alegre do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que se dará então como domingo da alegria agora, no próximo domingo, no dia de amanhã. Que o Senhor então nos conceda esta graça e que encontremos a grande alegria no Senhor, que vem ao nosso encontro para trazer a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.